Bom dia, aqui é o Edmar, estou aqui de novo, essa semana do dia 11 de outubro, para falar com vocês sobre astrologia. Semana passada eu falei que é um momento bem intenso, né, que é a lua minguante, mas assim, acho que o momento mais tenso, né, desse período começa essa semana com a lunação que começa, né, na lua nova aí de Libra. É uma alunação bem intensa, que vai trazer uma série de desafios para a gente. E para falar disso, né, eu até preparei um material também especial. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas se ficar longo eu divido em dois vídeos. Mas eu trouxe um material especial para a gente conversar, né, sobre todos os arquétipos que estão envolvidos no momento. E muito desses arquétipos estão relacionados com, né, os signos de Libra e o signo de Áries, e um pouco também com o signo de Escorpião, né? E se a gente for para pensar, Escorpião e Áries regido por Marte, né? Esse Marte retrógrado, então meio que nos impondo aí uma condição de introspecção, de averiguação, né, das nossas atitudes e iniciativas. E como a alunação é em Libra, né, existe uma necessidade de se encontrar uma conciliação, né, de se encontrar um meio termo. E aí eu trouxe algumas referências, né, para a gente falar desse signo de Libra, desse arquétipo de Libra. Essas referências vão me ajudar, né, na conclusão, no final, né, da história, depois que eu mostrar todos os pontos positivos, negativos desse período, né? Então, começando falando, né, dessas referências, né, o signo de Libra, eu queria dizer, né, que o signo de Libra ele representa exatamente essa conciliação, né, ele é oposto ao signo de Áries, né? Então, sim, Áries, a gente tem todo aquele impulso, né, de criar, né, impulso criativo, impulso de ser alguém diferente, né, dos outros, né? Em Libra isso se mostra. Libra também é um signo cardinal, então também está voltado para a iniciativa, né? Para ter uma atitude proativa em relação às coisas, né? Iniciar projetos, iniciar atitudes, né? Iniciar também a gente pode falar iniciar tarefas, iniciar relacionamentos, né? Porque o signo de Libra está muito relacionado com relacionamentos. Então, mostra uma forma cooperativa de iniciar, né? Uma forma cooperativa de participar do processo, né? Então, essa forma proativa a gente pode também chamar de cooperação, né? Ou coparticipação. Então, isso está bem ligado ao signo de Libra. E se a gente for tentar encontrar referências, né, na história, né, em relação ao arquétipo de Libra, a gente vai ver que é um arquétipo bastante importante, né, para a humanidade em geral, principalmente, né, agora que a gente está aí nessa alunação de Capricórnio, né, o Capricórnio é a iniciativa voltada para o crescimento, para a ambição, né, ser aquela melhor versão de si mesmo, né, então a gente caminha, né, agora com os planetas, com Júpiter, Saturno e Plutão, né, em movimento direto, né, a gente caminha, né, para a conjunção que vai acontecer em dezembro de Júpiter e Saturno. Que, no meu modo de ver, já falei isso em alguns vídeos, é o principal ponto, o principal evento do ano, porque demonstra, né, e direciona a humanidade para um modo de viver mais cooperativo, mais humanitário.
Então, o signo de Libra nessa história, ele, como sendo também um signo do elemento ar, e levando a gente a considerar o outro, né, considerar o que o outro precisa, o que o outro necessita, ele traz uma reflexão importante sobre exatamente se a gente está tendo essa atitude, né, de proativa, né, dessa iniciativa de ter, de fazer, esperar essa participação e, né, estar aberto para a participação do outro. Se a gente for pensar dessa forma, todos os grandes avataras, né, que são os representantes da divindade na Terra, de alguma forma, né, estão ligados com o signo de Libra, porque ao mesmo ponto que eles eram demonstravam a iniciativa, né, em determinado campo, eles também demonstravam essa necessidade de compartilhamento com o outro, né? Então, se a gente fosse pegar na história, né, a gente teria aí, acho que o elemento mais ligado a essa ideia de justiça, né, seria Melquisedeque, né, que o significado da palavra Melquisedeque é rei de justiça, né, e a gente também vai ligar isso com a ideia de sabedoria, né. Então, esse Melquisedeque era um rei que não tinha pai nem mãe, né, e também não tinha filhos, né, não tem a história da sua prole contada na Bíblia, mas era um rei, né, que era o rei da cidade de Salém. Salém significa paz, e o significado do seu nome era rei de justiça. Então, ele na verdade representa uma linhagem, né, fora das tribos de Judá, e na verdade representa a divindade, né, como em sua manifestação humana, né? E isso é um assunto um pouco amplo, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu só queria trazer isso, né, porque eu vou usar isso como comparação, né, porque quando Davi, né, cantava os salmos, né, ele falava de Melquisedeque. E ele falava, né, no Salmo 110, ele falava, jurou o Senhor e não se arrependerá, né? Será o sacerdote, né, do Deus Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, eu só queria ligar isso com Jesus depois, né, e também falar de Salomão, né, que era filho de Davi, né, que era um rei sábio e justo, né, e inclusive isso está demonstrado ali naquela situação onde ele tinha uma criança e duas mães. Ele não queria ele queria saber quem que era a mãe verdadeira, né, e ele usou uma artimanha ali, né, mental, né, ele falou que ia matar a criança, porque ele sabia que a mãe verdadeira ia demonstrar, né, ia abrir mão da criança pelo amor que ela tinha à criança. Então, isso está muito relacionado com uma situação seguinte, né, para você ser justo, né, para você ser equilibrado, né, você tem que sempre seguir uma ordem, né, dos acontecimentos. Então, nós seres humanos, a gente tem a capacidade de sentir, pensar e agir. Então, quando a gente segue essa ordem, né, a gente sente, pensa e depois age, a gente, né, inclusive aquela regrinha dos 10, né, contar até 10 antes de agir, né, antes de falar, está muito relacionado com isso também. Então, quando você segue essa regrinha, né, você tem a capacidade ali, né, de pelo menos não agir de forma abrupta, né, e tentar pelo menos encontrar um meio termo, né, uma ponderação
do que você está fazendo. Então, essa ideia, né, essa situação de Salomão fala muito bem disso, né? E tanto Davi como Salomão como Jesus, né, estão conectados porque a gente vê, né, pela própria Bíblia que Jesus era da linhagem de Davi. E a grande questão, né, na época de Jesus era, né, e isso não é muito comentado, né, porque de certa forma certos assuntos eles não são muito, eles até servem como forma de manipulação das pessoas, mas a grande questão é que durante a história do povo de Israel ali, a tribo que tinha a incumbência de ser o sacerdócio era a tribo de Levi, né? Então, quando Jesus surgiu, todos os sacerdotes da época ali eram da tribo de Levi. E quando Jesus chegou falando sobre coisas diferentes, uma forma diferente de ser, mesmo sabendo que viria o Messias, né, esses sacerdotes ali de Levi, eles não queriam perder, né, o poder que eles tinham. Então, eles manipularam as coisas ali, né, para poder né, Jesus ser crucificado, né, e eles continuarem no poder, porque eles já tinham perdido o poder político, né, para Roma. Então, de certa forma, eles desmantinham ali ainda o poder religioso, né, falando, né, em nome de Deus, porque eles eram da tribo de Levi. E quando Jesus veio falando coisas diferentes, né, falando uma boa nova, que isso que significa Messias, isso quebrava totalmente, né, essa conexão com as tribos de Levi. Então, quebrava o poder institucionalizado, né, daquele povo ali, né? E isso foi, né, crucial ali para acontecer o que aconteceu com Cristo. E aí por isso que eu falei de Melquisedeque, porque Jesus, né, seguia a ordem de Melquisedeque, né? Então, você pode entender, né, quando até um exemplo disso, né, um exemplo meio simples, mas quando Abraão voltou da guerra dos reis, Melquisedeque foi ao encontro de Abraão e entregou pão e vinho, né, que era mais ou menos né, aquele rito, né, ali do antes da crucificação, né, que teve o último jantar ali, a última ceia com os apóstolos, né, Jesus e os apóstolos. Então, e Melquisedeque, né, esse rito de Melquisedeque é o rito da inclusão, né, não da, da, da separação, né. Inclusive o Caio Fábio tem uma pregação muito o Caio Fábio falou muito tempo sobre Melquisedeque, e ele tem um vídeo, né, da juventude dele falando sobre Melquisedeque, e ele fala exatamente isso. Ele fala que seguindo Abraão, né, só os judeus seriam, né, ali teriam acesso a toda a graça, né, de Jesus, do Messias, e inclusive é por isso que os judeus até hoje acreditam que o Messias não veio. E seguindo Melquisedeque, em qualquer lugar da Terra, né, em qualquer lugar do mundo, você teria acesso a essa conexão com o divino. Isso é muito interessante, né? E aí, uma sugestão para vocês, se vocês tiverem um tempo, né? Ali, dá uma lida no Salmo 87, né? É o meu salmo, por um motivo pessoal. Eu estava ali, através da numerologia, fazendo as minhas pesquisas ali, tentando achar o meu salmo,
né? E esse salmo me apareceu, né, 87, e para mim ele é muito importante porque ele fala exatamente da inclusão, né? Então ele fala ali, ele fala, não importa se você é da Babilônia, de Tiro, da Etiópia, se dentro de você tiver essa conexão com o divino, você é de Sião. Sião é a Jerusalém celeste, né? Que a gente também pode ligar com a Salém, né? Melquisedeque, rei sacerdote da cidade de Salém. Então, isso tudo é para pesquisa de vocês, tudo assuntos jogados para incentivar a curiosidade de vocês, mas agora vamos conectar isso com outras linhagens, outras linhas de pensamento. Se a gente pegar Buda, né? Buda, ele saiu ali da cidade, né, onde ele vivia, no reino, onde ele vivia protegido, né, pelo pai, e ele foi, né, para a vida de monge, né, de asceta iniciado, monge. E ele ficou ali na floresta ali, sem comer, meditando, e como ele ia conseguir realizar, né, como ele conseguir encontrar a causa do sofrimento. E ali, depois de 5 anos ali, né, muito ruim de saúde, né, sem comer, passou um barqueiro, né, e o barqueiro disse para ele, né, ensinando um rapaz a tocar violão, falou: ó, se a corda ficar muito solta, o violão não toca, e se ficar muito apertado também não toca. Então, quando o Buda escutou essa frase, né, ele entendeu, né, e isso, ele entendeu que a gente não pode viver nos extremos, né, a gente tem que viver na mediação, né, a gente não pode esticar muito a corda, né, e nem deixar muito frouxa. Isso foi bastante importante para que ele, né, desenvolvesse todo aquele pensamento em volta da ideia do caminho do meio, né. Quando eu falo para vocês que a resolução das oposições, né, dos planetas é o caminho do meio, é mais ou menos essa ideia que eu estou querendo passar para vocês, né. Se você escolher um lado, você consequentemente vai ficar exposto, né, àquela outra energia que está ali do outro lado que você não conseguiu meio que compreender totalmente. E então isso também está ligado com a ideia de esse caminho do meio, também está ligado com a ideia de justiça, né? A ideia daquilo que é equilibrado, justo e equilibrado, né? Que atende, né, a ambos os lados, né? E aí, né? A gente também vou ligar com um personagem mais novo, né? Com Gandhi, né? Gandhi, que foi ali um líder, né? Ele tinha ali, ele queria fazer com que a Índia deixasse de ser uma colônia da Inglaterra, né? E a forma com que ele encontrou para fazer isso foi exatamente falando, né, sobre a não violência, né? Fazendo o povo se negar a cumprir as leis, mas sem guerrear, sem entrar em luta armada com aquele poder, né, institucionalizado ali da Inglaterra, né? Isso foi extremamente importante e ele venceu essa guerra só com a não violência. Trazendo mais um pouco no tempo, né, a gente pega ali Martin Luther King, que ele, estudando tudo que Gandhi fez, né, ele construiu todo o seu discurso, né, e fez tudo que ele construiu ali, né, todo aquele trabalho pelos direitos civis, né, e que ele fez surgir ali, né, na verdade ele fez com que leis fossem criadas, né, para que não houvesse mais a segregação racial. Foi difícil porque era muito difícil envolver políticos, né, no poder. Os políticos no poder eram brancos, né, e o político, né, de oponência que se elegeu, né, que foi o JFK, ele
ia fazer a lei, mas aí ele foi assassinado, né? E aí depois de mais protestos, né, de um dia muito ruim, né, que aconteceu em Chicago, onde a polícia, né, a polícia ostentou, né, e bateu na população e tudo foi gravado. Inclusive vai sair um filme sobre esse dia. Depois desse dia, o presidente da época aceitou fazer a lei, mas infelizmente, né, devido a perseverança do Martin Luther King, né, nos protestos, nas mudanças, ele foi assassinado. E por que eu estou trazendo todas essas questões, né? Porque o momento que a gente vai viver a partir dessa alunação está muito ligado com esses arquétipos, né? O arquétipo de Ares, né? E o arquétipo de Libra. Então vocês veem que todas essas personalidades, elas tentaram, né, trazer uma cooperação, né, e trazer a paz no sentido de conciliação entre as partes, né? E existiam sempre alguém, né, alguém que representava exatamente alguém que queria colocar o poder, né, não queria conciliação, não queria diálogo, queria fazer a mudança, né, de uma forma de uma vez, abrupta, né? Então, quer dizer, Gandhi, né, tinha lá tinha os seus rebeldes para convencer, o Martin Luther King tinha, né, o Malcolm X ali fazendo uma oposição, né, um pensamento mais militar, mais guerreiro, mais rebelde, né? Então, mas em volta de tudo isso, né, em volta de tudo isso entre o Libra e o Ares tinha um poder institucionalizado, um poder que não queria ser quebrado, regras que não podiam ser quebradas, pessoas com poder que não queriam perder a sua opulência e sua magnitude, né, vamos dizer assim. Então, Jesus Cristo tinha que enfrentar a politicagem dos levíticos, mas ele era, assim, é importante também dizer, né? Por exemplo, Jesus, ele muitas vezes ele era sempre e é sempre lá da mediação, né? Então, embora então ele é sempre pelo lado de Libra. Embora como ele foi o avatar da era de Peixes, ele misturava ali, né, o lado pisciano também, o lado da compaixão, né, do amor incondicional. Então, a questão de dar a outra face, né, é uma mistura aí de Libra com Peixes. Quando ele chegou, uma vez ele chegou numa região e os sacerdotes ali do templo ali perguntaram para ele, eles não queriam pagar imposto. Aí perguntaram para ele, ó, você acha que a gente tem que pagar imposto? Né? Nós, como igreja, como, né, instituição, a gente precisa pagar imposto? Aí ele pegou uma moeda, né, tinha uma face do César ali impressa ali, falou, dá a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Então, ele tinha muito desse lado libriano nele, mas quando ele precisava ser Ares, ele era também. Quando ele chegou no templo, né, um templo que era dedicado ao Deus Altíssimo, né, e lá tinha gente vendendo bagulho, lá, vendendo bugiganga lá, ele quebrou tudo, né, ele expulsou todo mundo de lá. Então ele queria mostrar para vocês que, né, nem 8 nem 80, né, ele também tinha esse ariano dentro dele, embora ele representasse a pacificação de tudo isso, né? Ele também tinha essa energia dentro dele, e ele usava quando era preciso. E então, agora eu vou mostrar a tela para vocês, eu vou começar a conectar tudo isso que eu falei, né, sobre o arquétipo de Áries e de Libra, principalmente dentro do momento que a gente vai viver, né, com essa lua nova de Libra. E o arquétipo da justiça, né? Vocês veem aí a carta 8 do tarô,
Esse é o tarô egípcio, né? Mas a gente tem também o tarô de Marseille. Então você vê aí uma figura feminina segurando na mão direita uma espada e segurando na mão esquerda uma balança, né? Então, essa figura, por que feminina, né? Porque fala de uma capacidade de avaliação, né? Que é, assim, uma das principais características aí, né, do planeta Vênus, né, e da energia feminina. Então, fala da capacidade de avaliação, né, de percepção de valores, né. Lá na frente do Supremo, também, né, no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília também, né, a gente tem lá uma mulher com os olhos vendados, segurando uma espada. Não tem a balança, mas tem a espada. Então, por que os olhos vendados, né? Porque é a justiça dos homens. Mas essa da arcano do tarô fala da justiça de Deus. Então, de uma forma simplificada, né? Porque o tarô é um campo muito amplo, né? De conhecimento e um vídeo só você ficaria muito teria muito pouco tempo para falar, mas de uma forma simplificada, essa é a imagem da parte, né, da mãe divina, né, da parte feminina de Deus, né, que avalia, né, e que tem uma justiça, né, desprovida de preferências, né, porque é por isso que a estátua, né, né, e a figura humana, ela tem os olhos vendados, né, porque deve se julgar, né, desprovido, né, das aparências, né, deve se julgar pelo valor real das coisas, né? Então essa figura não tem os olhos vendados porque ela representa, né, essa expressão feminina, né, de Deus, né, que olha e avalia com os olhos abertos, né? Então, né, dentro desse símbolo você tem a balança, né, como até a própria expressão do signo de Libra, né, a mediação, o equilíbrio, a justiça, e você tem a espada da justiça na mão dela, meio que como sugerindo que o que ela decide, né, deve ser cumprido. E a espada, né, a espada também fala de equilíbrio. A espada tem dois gumes, né, tem o corte da direita e o corte da esquerda. Então, e também representa, né, como eu falei para vocês, as dualidades elas se complementam, né? Então essa espada pertence na verdade a Marte, né? Mas ela está na mão aí, né, da Mãe Divina, exatamente porque sem justiça toda ação, né, é desprovida e de justiça, propriamente dita, né? Se não tem esse olhar mais apurado, né? Esse olhar que busca equiparar, né? E nivelar as coisas, não existe justiça na real, né? A gente também pode ligar esse símbolo aí, né? A gente olha aqui o tarô egípcio, né? Essa aí é a deusa Marte, né? Ela fica no limite entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, né? E existia ali na mitologia, ela mede o coração, o peso do coração dos homens. Então, para você entrar no mundo dos mortos, né, numa posição mais elevada que a gente, sim, de uma forma simplória chamaria de céu, o seu coração não pode pesar mais do que uma pluma, né, uma pena de um pássaro, né? Então são todos isso são exemplos, né, e referências que eu estou passando para vocês entenderem o arquétipo de Libra, né? E como esse arquétipo de Libra ele está totalmente direcionado com o de Áries, né? Então
Se a gente olhar esse símbolo de novo, a gente vai falar que Libra mede, né, julga, né, e Áries executa, né? E se a gente pensar do lado contrário também, né, se a gente é pioneiro para começar algo, né, vai chegar um determinado momento em que a gente precisa sentar, pesar, compartilhar aquilo que a gente criou. Então, um assunto não delimita o outro, né? Os dois se complementam, né? E aí, tudo isso eu expliquei, né, para mostrar para vocês esse mapa da Lua Nova, né, que vai acontecer aí na sexta-feira, né, a Lua Nova de Libra, né, então tá aqui, né, seguindo meu cursor aqui, Sol, né, e Lua no grau 23 aqui de Libra, opostos aqui a esse Marte retrógrado em Áries, né. Os dois, né, tanto Marte como a Lua Nova aqui, em quadratura com os três aqui em Capricórnio. Coincidentemente, o ascendente é Áries, né, e esses três aqui caem na casa 10, né, que é a casa das realizações, né. Então, essa Lua Nova, ela está falando totalmente de tudo isso que eu falei para vocês, né. Na verdade, a gente está fazendo uma avaliação daquilo que das nossas ações, né, e essas avaliações, né, essas ações que a gente está cheio de energia e coragem para fazer, se elas forem tomadas, né, de uma forma egoísta, né, elas consequentemente receberão aqui a recriminação tanto desses planetas em Capricórnio como desses outros, né, com quem a gente convive, que vão olhar essas ações de uma forma recriminatória, né? Mas isso aqui também fala de uma coragem fora do normal, né? A típica coragem do herói, né? Então, eu me lembro, no primeiro filme do Capitão América, né? O Capitão América é um jovem franzino, mas que tem uma grande coragem, um senso heróico muito grande. E quando ele está ali, antes de virar o Capitão América, né, ele está no exército ali no meio de vários caras maiores que ele, lança uma granada, né, no meio da tropa ali e ele pula em cima da granada, né? Exatamente esse tipo de... Ele pula em cima da granada para salvar os outros ali, né, que tá com ele. Os outros, inclusive, que diminuem ele por ele ser pequeno, né, e franzino. Mas o senso dele de herói é tão grande que ele pensa, né, em ter um ato, né, heróico ali e tentar salvar os outros. Isso isso é uma coisa que pode acontecer, né? Pessoas tomando atitudes de uma forma muito altruísta, mas também pode acontecer o egoísmo, pessoas tomando atitudes muito egoístas e sofrendo essa recriminação. Por um outro lado, essa lua também vai sofrer uma grande cobrança, né? Se Sol essa lua aqui no final de Libra, sofre uma grande cobrança para tomar ações, né? O signo de Libra, por ele ter essa necessidade da avaliação e de saber qual é o caminho certo a tomar, muitas vezes ele tem uma tendência à indecisão, né? Então, esse Marte aqui pode ser como pode ajudar se, mais uma vez, a gente conseguir fazer essa união entre os opostos, né? Se a gente conseguir ter coragem de iniciativa e ter capacidade de cooperação, a gente conseguir aliar as duas coisas. Acho que esse exemplo do herói foi bem, embora ele seja um exemplo muito um pouco dissipado, né, um pouco longe da realidade, né,
mas muitas vezes a gente toma atitudes pensando nos outros ali, né, atitudes que muitas vezes que nos colocam em segundo plano, a gente se coloca no segundo plano mas às vezes a gente não é nem reconhecido pelas coisas que a gente faz, né? Então, acho que tudo isso vai estar meio que mexido, tudo isso vai ter sendo avaliado nesse período. E esse período ele é bem crítico, né? Porque por causa dessas quadraturas aqui com os planetas em Capricórnio, esses três, né, que estão aqui em Capricórnio, falando de um propósito, né, que a gente tem que ter um propósito da vida. Uma coisa que eu não falei, mas eu acho que eu falei de outras formas, todo trabalho, né, de certa forma, ele pode ser um sacro ofício, né, uma coisa sagrada, uma coisa que você desenvolve meio que um coração ali, né, que tenta dar o melhor, tenta fazer o melhor, ou pode ser um sacrifício, né, quando você faz as coisas meio que obrigado, né, meio sem sentir prazer no que faz. Então, essa é uma outra situação também pode acontecer. A gente pode, se a gente está fazendo alguma coisa que a gente não gosta, ou que a gente é meio obrigado, a gente vai se sentir bastante pressionado por essa situação, né, esse triângulo aqui, essas duas quadraturas em relação a esses planetas. Mas isso aqui também mostra, né, vocês veem que é a casa 10, então, a casa da realização. Então, quer dizer que pode ser um momento aqui, pode ser a oportunidade para eu conseguir atingir aí o topo da minha montanha, né? Conseguir fazer, realizar tudo aquilo que eu quero realizar. Então, mas vai depender de muita capacidade de cooperação, né? Uma capacidade, a gente vai ter que precisar unir coragem com cooperação, né? Isso muitas vezes é difícil porque coragem é pessoal e cooperação eu tenho que olhar para o outro, tenho que, né, saber o que o outro precisa, né? Então é um momento bem crítico, né? Por que eu falei de toda aquela história, né? Contei a história contei os exemplos da história, os exemplos das pessoas, né, que têm essa influência sobre a nossa motivação, né? De certa forma, os nossos heróis, né? Aqueles que nos conduzem para um caminho mais orientado para o futuro, né? Porque isso aqui está totalmente orientado, né, para o futuro. É uma cobrança no sentido de que, olha, vocês realmente sabem o que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês levaram as suas ações estão de uma forma correta, né? Estão relacionados com o seu propósito de vida, né? E os seus relacionamentos estão conectados com o seu propósito de vida, né? Então, essas são as grandes questões desse período, desse mês, né? Aí eu ligo isso com esse Mercúrio aqui que está em Escorpião, que está oposto a Urano aqui, né? Ele está agora no dia 13, na terça-feira, ele vai ficar retrógrado. Então, a gente já tem, né, essa introspecção ligada aqui a Marte, né, sobre as nossas ações, sobre as nossas iniciativas. Agora, a partir de terça-feira, a gente vai ter essa introspecção ligada às nossas comunicações, a forma que a gente pensa, né, os nossos relacionamentos que a gente criou. Então, e eu expliquei para vocês semana passada que o signo de Escorpião representa o aprimoramento das minhas relações. Então, é em Escorpião que eu escolho qual relacionamento, né, qual experiência é positiva e qual é negativa, né? Então, esse Mercúrio retrógrado aqui, além, né, de mexer com tudo que está ligado com tecnologia, comunicação, como Mercúrio retrógrado sempre mexe. Mercúrio retrógrado é uma situação até comum, né? A gente vive aí 3 ou 4 vezes
Mercúrio retrógrado durante o ano. Então, todas as vezes que Mercúrio fica retrógrado, então, às vezes, a gente tem problemas aí com comunicação, o celular não funciona, computador quebra, alguns problemas de trânsito, problema de atrasos, né? Algumas conversas que a gente não consegue ter de uma forma natural, algumas reuniões que não, né, que não acontecem. Então, a gente sempre tem alguma coisa, algum probleminha, né, problemas relacionados à comunicação. E também a forma com que as pessoas nos entendem, né? Muitas vezes a gente fala algo, as pessoas entendem de uma forma diferente, a gente tenta comunicar algo e a gente fala A, a pessoa entende B, né? Então, esse Mercúrio retrógrado vai mexer bastante com isso, né? E bastante, até porque Mercúrio representa a mente, né? Mas Escorpião representa a profundidade, né? Emocional, né? Então, vai mexer bastante com os nossos problemas emocionais mais obscuros, né? E a gente ou a gente pode ficar um pouco desconfiado, né? E se sentir um pouco deprimido se a gente se a gente não tiver essa energia de Escorpião bem resolvida dentro da gente. Se a gente tiver, mas se a gente tiver de alguma forma entendido já essa lição do Escorpião, né, de se recriar, de refazer, né, de se tornar alguém melhor a partir de uma base, né, inicial, dificilmente a gente vai ficar, né, desmotivado ou triste, mas se a gente não tiver essa capacidade, né, de Escorpião, talvez a gente fique um pouco depressivo também. Mas isso vai depender aí, né, de cada um, né, de como o Escorpião está no seu mapa. E uma coisa que também vai mexer bastante com isso é que esse Mercúrio, ele está fazendo uma oposição aqui com Urano, né, e Urano é a oitava superior de Mercúrio, então é a mente, né, superior, a mente abstrata. Nesse sentido, esse Urano é uma inspiração, né? Uma intuição, né? Bom, Mercúrio em Escorpião já fala muito de intuição, fala de insight, fala de coisas que a gente pega no ar. E estando em oposição com esse Urano aqui, também vai falar disso, vai incentivar bastante essa intuição, vai ajudar a gente a criar formas práticas de resolver problemas, né? Uma certa capacidade capacidade de criação de soluções, mas acho que na vida mais das pessoas, né, na vida da pessoa comum aí, vai trazer muitos assuntos, né, muita fake news. A gente está aí na iminência das eleições dos Estados Unidos, a gente está na iminência das eleições aqui no Brasil. Então, vocês veem que é um momento polarizado, né? Então, essa polarização vai ficar bem grande, vai aumentar fake news e também a oscilação das notícias, né? Então, hora vai parecer que um candidato está mais favorável, hora vai ser o outro, hora vai parecer que a pandemia acabou, hora vai aparecer notícia que em algum lugar tá aparecendo um novo surto. Então, é uma alunação bem complicadinha, né? Vai exigir bastante calma, né? Que a gente tenha bastante calma e tranquilidade para poder passar por esse mês aí de uma forma mais tranquila, né? E ficando retrógrado esse Mercúrio, ele vai voltar aqui, né? Tudo que ele já andou aqui em Escorpião, ele vai voltar até o grau 25 aqui de Libra. Isso vai, ele volta a ficar direto, né? Bem no dia da
das eleições nos Estados Unidos, né? E aí eu até comentei, né, sobre o que eu trouxe de assunto sobre o Martin Luther King, né? A gente vê uma relação bem importante, né, sobre o momento, né, então, se a gente pensar nas eleições dos Estados Unidos, né, e ver, né, o que aconteceu no passado, essa foto aí me chamou bastante atenção no meu Instagram, né, então você vê, né, a questão da pessoa, eu sinto como se a luta não tivesse acabado, né, então é isso que a pessoa fala aqui no Instagram, então você vê ali o Martin Luther King trazendo pessoas ali em Washington, né, isso foi um momento histórico e as pessoas ali nos dias de hoje ali em Washington levantando a mão, né? Então essa mão era a mão, né, dos Panteras Negras, do que era o movimento ali influenciado por Malcolm X. Então tá aí o símbolo de Libra, né, e o de Ares, né? Qual o caminho, né, que a gente vai levar, né? Qual o caminho que a gente vai encontrar? Então é bastante interessante esse símbolo, né, para demonstrar aí como o momento é crítico, né, como essas eleições vão mexer bastante com a gente, né, fora os nossos problemas pessoais, nossas situações pessoais, que a gente tem que a gente pode, como eu falei para vocês, pode encontrar bastante resistência, né, e ali se a gente age de uma forma impulsiva, né, isso pode afetar o nosso público ou as pessoas que convivem com a gente. Se a gente tem uma atitude mais conciliadora, a gente pode, certas vezes, ficar meio indeciso, demonstrar uma certa indecisão. Então, é um momento bem crítico aí que a gente tem que saber ponderar aí aquela balança ali, né, do signo de Libra, né, e tentar ser o mais equilibrado e justo possível, né? Acho que eu trouxe bastante elementos aí para mostrar para vocês. Agora eu vou começar a falar dos dias da semana. Então, esse é o dia de hoje, né? Domingo. A gente tem a Lua aqui no comecinho de Leão, faz uma quadratura para Urano, para esse Mercúrio, né, em Escorpião. Então, um pouquinho de resistência, né, um pouquinho de preguiça também, e um pouco de resistência mental, mas passa rápido porque o movimento da Lua é rápido, né? A gente tem, passa para segunda-feira aqui, para o feriado, e a gente tem a Lua aqui nos últimos graus aqui de Leão, ela faz um sextil para o Sol em Libra e um trígono para o Marte, então ela ajuda melhorando o clima, né? Um clima bastante alegre aí do feriado amanhã, bastante divertido de comunicação, de troca. Embora, né, vocês veem aqui as quadraturas aqui para os planetas de Capricórnio, né? Todo esse clima tenso aqui gerado por essas quadraturas. Uma coisa boa que ajuda aqui é um sextil aqui desse Netuno em Peixes, né? Com esse Júpiter, né? Chegando aqui num grau exato na segunda-feira. Então, isso aqui, tanto Netuno como Júpiter fala de graça, né? Fala de bênção, então pode trazer uma sorte inesperada, uma bênção, né? As coisas acontecendo, né, de uma forma positiva, né? Como eles são planetas lentos, esse clima ele meio que se estende aí pela semana. Aí a gente tem
a terça-feira, né, na terça-feira, dia 13, onde Mercúrio estaciona, né, e vai ficar retrógrado. Vocês veem que a Lua chega aqui perto está chegando aqui perto de Vênus em Virgem. O signo de Virgem é regido por Mercúrio, então essas duas energias dentro do signo de Virgem aqui, Mercúrio retrógrado, então pode trazer, embora se vem, é um sextil, né? Então traz um momento aí até bom para cuidar da saúde, né? Porque tanto Escorpião como Virgem são signos muito conectado. Escorpião conectado com a cura, né? Com o tratamento, com a melhora, né? E Virgem com a saúde no geral, né? Cuidar da saúde, cuidar do corpo, né? Então, você vê que tem esse aspecto positivo e sextil aqui, é até positivo, mas nesse dia Mercúrio estaciona e começa a voltar para trás. Então, infelizmente, fica até meio, embora a influência seja boa, a aplicação dessa influência não é tão positiva, né? Não vai aparecer, não vai ter tanto reconhecimento assim. Vocês veem aí o Sol se movimentando e chegando mais próximo aqui da oposição, né? Exata. Aí, essa é quarta-feira, a Lua caminha mais um pouco, aí ela começa a fazer bons aspectos, né? Para os planetas aqui em Capricórnio, né? Então, traz uma capacidade de trabalho, né? Eu expliquei para vocês, né? Tanto Virgem como Capricórnio são signos, né, de elemento terra, então são signos práticos do trabalho, né? Então, uma capacidade de planejamento e de execução bem legal aqui, né? E vocês veem que a Lua está quase chegando aqui em Libra, né? Está no finalzinho do período minguante aqui, quase chegando em Libra, mas tem esse bom aspecto. Tanto a Lua, né? A Lua faz esse aspecto aqui na quarta, mas Vênus também vai fazer esse aspecto aqui para esses três grandes aqui, né, em Capricórnio, mas durante a semana, né? Aí a Lua tá na quinta, a Lua tá entrando em Libra, e aí na sexta a Lua nova, né? Que é todo aquele mapa que eu mostrei para vocês. Esse horário não é exato da Lua nova, né? Mas vocês podem ver a mesma formação aqui nesse triângulo aqui sendo formado. Então a Lua vai passar por esse Mercúrio aqui no sábado, domingo, né? E no domingo aí forma um trígono aqui com esse Netuno também, e consequentemente com essa Vênus também é um momento positivo. Domingo que vem é um momento bem positivo. E uma coisa que eu teria que falar aqui é o seguinte: esse Vênus oposto a esse Netuno, né, em Peixes, são duas energias femininas, né, como eu falei, Netuno é a oitava superior de Vênus, né, e pode trazer a gente pode ficar muito sonhador, né, muito romântico, muito sonhador, né, mas eu não vejo isso como negativo, né, se a gente essa Vênus aqui em Virgem tem um pé muito no chão, né? Vive a vida prática, né? Se cuida da saúde, cuida dos pequenos detalhes, né? Esse Netuno aqui vai influenciar positivamente no sentido de que não fazer essa Vênus só olhar para a vida prática, né? E também ter essa conexão com o sonho, com o ideal. Para algumas pessoas, né, assim, um pouco mais emotivas, talvez tenha uma sensação de que isso é só sonho, isso é só uma miragem, né? Mas
o meu modo de ver, quando a pessoa consegue pegar esse sonho, né, e trabalhar para ele de uma forma prática, e essa Vênus tem tudo a ver com isso, eu acho que é legal trazer, né, isso traz elementos positivos para essa oposição, né. E nesse dia aqui no domingo, a Lua até reforça um pouco são 3 energias femininas aqui, ó, estão conectadas, né, a Lua faz trígono para esse Netuno e a Lua faz sextil para essa Vênus, então talvez seja um dia onde todo esse ideal, esse sonho um pouco idealizado, romântico, né, consiga até se expressar de uma forma melhor, né, por causa dessa Lua aqui, né. E aí, falando mais sobre o restante do mês, vocês veem, né, que o Sol vai entrar em Escorpião e a Lua crescente, né, vai ter o Sol em Escorpião. Então, o que isso vai dizer? Vai dizer que, embora, né, a alunação seja de Libra e a gente tem que trabalhar os relacionamentos, né, e essa forma equilibrada e justa de ser, né, muito desse trabalho vai ser feito pela visão de Escorpião. Ali vai ser uma avaliação do que realmente, qual relacionamento deve realmente levar para frente, qual situação, né, tudo vai ter esse olhar, né, escorpiano. Aí já começa agora, né, com esse Mercúrio em Escorpião, meio que retrógrado já, meio introspectivo, né, pensando ali, se a gente pegar, se a gente pensar isso naquele mapa da Lua Nova, a gente pode pensar, pô, será que as ações que eu tomo, né, elas estão sendo vistas pelo meu público, né, por aqueles que, né, pelos meus parceiros, pelos meus sócios, né, se aquilo que eu estou fazendo está sendo visto, né, e depois, quando esse Mercúrio volta retrógrado, né, vai fazer uma introspecção no sentido, ó, eu estou fazendo algo, será que a outra pessoa também está fazendo? Será que isso, né, será que esse relacionamento precisa ser discutido? Então, esse mês também vai ser o mês das DRs, aí, né, discutir a relação, né? Então, vai ter muito sócio, né, discutindo relação, muito sócio discutindo a sociedade, muito casal discutindo a relação. Então, por causa de todo esse cenário, né, de avaliação, né, do meu modo de ver, de avaliação do que o que eu faço, o que o outro faz, o que eu recebo do outro, o que o outro dá. Então, tudo isso está alinhado com um propósito, né, a gente está na direção certa. Então, muito disso vai ser colocado em xeque esse mês. Durante o mês eu vou falar mais, né, sobre esses arquétipos, mais sobre esses assuntos, né, e espero que vocês tenham gostado, né. Mais uma vez o vídeo ficou longo, mas eu acho que vale a pena a gente pensar sobre esses assuntos. A gente está vivendo um momento bastante ímpar, né, na história. Vocês veem que esse momento de eleição, né, tudo está relacionado com a eleição, essa polaridade. Será que a gente vai conseguir resolver essa polaridade? Será que no final de tudo isso, né, a gente vai conseguir colocar governantes que realmente façam alguma coisa, façam algo pela população, né? Ou se a gente vai manter as instituições como estão e manter também o preconceito, o poder de poucos, o poder na mão de poucos. O que a gente vai fazer com essa oportunidade que a gente tem, né? A gente precisa pensar bastante nisso. Então é isso. Quero deixar um abraço, desejar uma boa semana, um ótimo domingo e tchau.